Como é revolucionário o telefone, não é verdade? Não é como se você tivesse o poder do sol na palma da mão, mas é como se tivesse praticamente todo o conhecimento da humanidade em um simples objeto. E quem diria que, além de postar fotos e mandar mensagens, você também pode usá-lo para invocar demônios. A lenda que eu vou te contar hoje fala sobre Satoru Kun, uma criatura que vem direto do Japão e tem a sua história ligada a um telefone celular. E essa lenda é um pouco mais recente do que as outras, viu? Ela não é contada por aí desde décadas atrás. Isso porque parece ter surgido entre os anos de 2002 e 2008. Esse tal de Satoru Kun não passaria de um menino com aproximadamente 8 anos. E ora, uma criança com essa idade não deveria passar medo em ninguém, não é? Mas pelo contrário. Você espera que ele seja doce, não é? Espertinho, brincalhão. Mas Satoru Kun era diferente. Ele tem uma aparência assustadora. E o motivo disso seria sua morada eterna. Da onde fala? Do inferno? Mas não pense que ele aparece aqui, no mundo dos vivos, facilmente. Não. Ele pode ser perigoso para você. É verdade. Mas só se entrar no joguinho dele. Como Satoru Kun supostamente possui conhecimento atemporal do passado, presente e futuro, dizem que você pode fazer qualquer pergunta ou pedido. E para isso seria muito simples. Basta pegar um telefone e chamá-lo. Mas eu não recomendo que faça isso. Não. Longe de mim querer ser o responsável por seu trágico futuro. Por isso, eu não vou te contar o ritual completamente. Não. Apenas as partes mais importantes. Você vai precisar do seu celular e de um telefone público. É possível usar um cartão telefônico, mas dizem que os que aceitam moedas funcionam melhor. O primeiro passo consiste em utilizar o telefone público para ligar para o seu próprio número celular. E enquanto a chamada acontece, você deve repetir algumas palavras 3 vezes. Palavras essas que pedem para o Satoru Kun aparecer e dar alguma resposta se ele estiver do outro lado da linha. Só que o menino do inferno não vai responder na mesma hora. Não. Para que a resposta venha, a pessoa precisa deixar o celular desligado por 24 horas. E atenção agora. Desligado. E não no silencioso qualquer outro modo do aparelho. Isso porque o Satoru Kun vai conseguir ligar depois das 24 horas, mesmo com o celular desligado. E uma vez que a pessoa atenda, o jogo terá começado. Se algum dia você fizer isso, a primeira coisa que o garoto vai te contar é a sua localização. Mas não tenha medo. Não tenha medo quanto a isso. Satoru Kun sabe tudo sobre o presente. Então, ele saberia dizer onde cada pessoa no mundo está. A parte mais assustadora vem quando ele diz a distância até você. Depois de passar essas informações, ele vai desligar e retornará a ligação algumas vezes em seguida. E sempre falará a distância até você. Só que a partir das outras chamadas, ele estará cada vez mais perto.
mais próximo, se aproximando, sem que você veja. Eu sinto muito se você mudar de ideia no meio do caminho, hein? Afinal, Satoru-kun está por aqui apenas por sua causa. Que péssimo anfitrião você seria se o mandasse embora antes da festa começar. Eu estou a caminho. Eu estou no seu bairro, na sua rua, em frente à sua casa, na porta do seu quarto. Eu estou atrás de você. Essa será mais ou menos a ordem da aproximação da criatura. E assim que ela estiver praticamente nas suas costas, e ouvindo sua respiração e sentindo seus batimentos cardíacos, você saberá que é a hora de fazer a pergunta que quiser. Satoru-kun responderá qualquer coisa. Mas cuidado com a curiosidade, hein? E esteja preparado. Você não pode virar para vê-lo com os seus próprios olhos. E nem mesmo tocá-lo. Fique imóvel, estático. Não mova nem o músculo. Esteja preparado com uma pergunta na ponta da língua. Lembre-se sempre, Satoru-kun não foi até você por livre e espontânea vontade. Não, você o chamou. Se olhar ou encostar no menino, essas serão as últimas coisas que você fará na Terra. Isso porque a criatura vai levá-lo imediatamente para o seu mundo, o inferno. E o mesmo vale para o caso de você não ter uma pergunta pronta. Agora, se fizer tudo direitinho, certinho, a situação pode ser mais tranquila. Lembre-se sempre, você ainda estará com o telefone celular na orelha, que é por onde Satoru-kun estará se comunicando. E quando ele estiver respondendo a sua pergunta, ouça atentamente, pois não repetirá nada. Uma vez que a resposta estiver completa, agradeça-o e desligue a chamada. Mas ainda não se vire, hein? Em hipótese alguma. Se de alguma forma você sentir que Satoru-kun ainda está atrás de você, você mantenha sua posição e espere. O mais indicado é destruir o celular e evitar receber outras chamadas. E mesmo se você ainda sentir a presença dessa criatura às suas costas depois disso, continue aguardando. Você só se vire quando finalmente a atmosfera estiver tranquila. Esse será o sinal de que o garoto dos infernos se foi. Bom, a parte mais estranha é que, mesmo sendo uma passagem direto para o submundo, alguém já conseguiu ver o demônio e continuar vivo. Bom, é graças a essa pessoa que nós temos uma descrição precisa do Satoru-kun. Uma criança com aproximadamente 8 anos, pequena, mas com os olhos vermelhos, tão profundos que parece que a luz do ambiente é sugada por eles. Como vê-lo escapar da morte certa é um verdadeiro mistério. É curioso que o Satoru-kun seja a única criatura com esse tipo de habilidade pelo Japão. Existe um yokai, conhecido como Fantasma da Resposta,
que também consegue responder qualquer pergunta feita por alguém. Mas primeiro você precisa invocá-lo, é claro. No caso dessa criatura, o ritual exige mais algumas pessoas envolvidas. 10, para ser mais exato. Primeiramente, todas precisam se organizar em um círculo, tendo seus telefones celulares nos bolsos. Em seguida, cada pessoa precisa ter certeza que tem o número de telefone daquele que estiver à sua esquerda. Juntos, todos vão contar até 3 e discar o número do outro indivíduo ao mesmo tempo. A primeira liga para a segunda para a terceira e a terceira para a quarta, e assim por diante. Como cada um dos telefones estará em chamada, todos estarão ocupados e nenhum poderá receber uma ligação. Ou melhor dizendo, talvez nem todos. Em teoria, o segredo do jogo é que a chamada de uma das 10 pessoas pode ser atendida, mas não por alguém da rodinha, e sim pelo fantasma da resposta. Uma voz estranha e misteriosa poderá ser ouvida do outro lado da linha. Saiba que essa entidade responderá 9 das 10 pessoas do círculo, e no final, o próprio fantasma fará uma pergunta ao dono do telefone. Será uma pergunta extremamente difícil e que provavelmente a pessoa jamais conseguirá responder rapidamente. Por exemplo, a entidade poderá perguntar: qual dia da semana cairá 23 de outubro do ano 10.000? O fantasma da resposta não te dará tempo para pensar nisso e muito menos consultar a internet. E caso você não saiba ou diga a resposta errada... as consequências serão graves, né? Da tela do seu celular, uma mão se erguerá para fora e irá arrancar um pedaço do seu corpo. Um braço, uma mão, uma perna. Vai depender em que estágio está o fantasma da resposta. Isso porque, diz a lenda, ele é o espírito de uma criança que veio ao mundo completamente deformada. A sua cabeça era normal, mas tudo abaixo do pescoço era diferente. Não ficou muito tempo no mundo dos vivos. E assim que partiu, se tornou um fantasma capaz de interferir na nossa realidade. Desde então, acredita-se que ele use o ritual para coletar parte dos corpos de outras pessoas, para, enfim, ter uma aparência completa. O meu conselho é que você fuja desses rituais. Por mais que pareçam apenas contos de terror, você pode ficar surpreso ao descobrir que o final da sua história não será tão feliz quanto imaginava.